Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Pumping. Hoje nós vamos começar a entender os princípios das bases do treinamento old school, que eu usei muito na minha vida e desde os meus 15 anos treinando. Então, vai ser muito prazeroso porque depois nós vamos ver isso nos vídeos lá que eu vou estar treinando na academia, beleza? Vamos então para a aulinha, vamos aqui compartilhar a tela, né, pessoal? Para a nossa aula. Então, vamos para as bases do treinamento old school. Rapidamente, uma historinha para vocês aí. No final do século XIX, começou o interesse por ter o shape, né? Então, começa com esse cara aqui, ó, o Eugene Sandon, né? Que aí era considerado em 1890 o homem mais forte aí do mundo. Ele começa a fazer essas alavancas, esses halteres aí de bola, muito interessante. E aí, pessoal, depois vem em 1898 o Leão Russo, que é esse rapaz aqui, ó, gigante. Eles eram muito fortes. Naquela época tinha muita mistura entre levantamento de peso, fisiculturismo, e o pessoal ganhava dinheiro. Eles mostravam, nem era intenção muito ganhar dinheiro em circos, nas praças aí, divertindo o pessoal. Depois Charles Atlas em 1921, ok? O Louis Cyr aqui com 136 quilos era maçudo, aqueles caras fortes de levantar peso também, o pessoal ficava assim, ficavam impressionados com ele, né? E aí começa em 1939 a União dos Atletas Amadores nos Estados Unidos e o Mister América. E lá no final, já dos anos 40, praticamente um ano depois, o Steve Reeves faz sucesso aí na praia de Santa Mônica. Esse aqui é o Steve Reeves. E o Reg Park, então, em 65, se torna o primeiro Mister Universo profissional, a qual o Arnold Schwarzenegger adorava ele e seguia. E aqui os bodybuilders famosos aí que eu sempre gostei desde os meus 15 anos aí, o pessoal da transição dos anos 80 para os 90, né? Então, temos várias personalidades aqui, como Sérgio Oliva, Rick Gasperi, né? Frank Zane, o Arnold, BRD May e muitos outros, Sami Banô, Lu Ferrino, Lila Brada, Bob Pérez, gosto muito do Bob Pérez, BRD May, né? O Lee Henning foi assim uma coisa, foi impressionante, Sérgio Nubré e entre outras, as mulheres, Linda Murray. Então, isso aí, pessoal, vocês vão ver aí nas redes sociais, seguindo eles aí, excelentes corpos e físicos maravilhosos para a época. E aí, pessoal, vamos lá. Como é que se treinava nas décadas de 70 e 80? Então era assim, 3 vezes por semana eles faziam grupo muscular. Se fazia alto volume na década de 70 aqui 80, tá? Treinava, quantidade de treinamento era muito grande, o pessoal ficava 2, 3 horas, aí 4 horas na academia, dava um pouco de descanso entre os treinos, né? Então era 3 vezes por semana, mas eram muito disciplinados. Já nos anos 80, eles faziam os grupos 2 vezes por semana. Então, segunda, descansa quarta, quinta, vai lá na sexta treinar. Segunda, descansa terça, descansa quarta, vai lá na quinta-feira treinar. Lá nos anos 70 era segunda, quarta e sexta, por exemplo, tá? Só que aqui, ó, nos anos 80, por ser 2 vezes por semana, eles já diminuíram o volume. O tempo que eles ficavam na academia já era um pouco menor em relação aos anos 70. O descanso é razoável, mas eram disciplinados. Então, e tinha também, entrou o Heavy Duty. Esse treinamento aqui eu usei muito, cara, é muito bom, é difícil, pouca gente sabe, cara, assim, na época deu muita controvérsia, deu o que falar com o Mike Mentzer, que ele fez o livro deles, baixem na internet, procure esse livro, que é o Heavy Duty, ele faz o Mind and Body, vocês têm que ver. E eu brinco, né, que eu fiz o meu Heavy Duty Matiate aqui, brincando, porque o Heavy Duty é o seguinte, você treinava uma vez, outros falam Heavy Duty, tá? Uma vez por semana,
você treina? É rápido, o treino é muito rápido, é coisa assim de meia hora, 40 minutos, tem poucos exercícios, então é curta duração, e aí você vai repetir depois, então é muito descanso e disciplinado. Eu já gosto de fazer 2 exercícios, só que eu faço 7 de 7 repetições. Então é muita carga que você coloca, só que eu faço um pouco mais. Eu, por exemplo, um agachamento e leg press, uma remada curvada com terra, tá? Eu faço 7 séries de cada um. Só que é muito pesado e tchau. Você detona o músculo e parte. E aí veio esse, olha o tamanho do Mike Mentzer, gigante para a época. Ele fez isso, deu certo e muitos adaptaram. Eu gosto na periodização desse tipo de treinamento. E aí, pessoal, ele é baseado, veio o Heavy Duty de alta intensidade. Ele tem que ser, ele é árduo, a postura tem que ser correta e você vai até a falha momentânea. Ele tem que ser breve, ou seja, poucos exercícios e menos pausa, cara, entendeu? Então, tem que ser assim, 1 hora rápido, como eu falei, você acaba. Por que poucos exercícios? A galera vai para academia, faz 4, 5, 6 exercícios. O pessoal lá fazia um só. Eu gosto 2 e acabou. E o meu corpo vem o volume, vem muito volume. E muita força, claro. Ele é infrequente, ou seja, você vai fazer 1 vez por semana. Seguro. O que significa? Você nunca vai pular essa etapa para você terminar uma execução errada. Você não tem como roubar, entendeu? E não pode roubar. A falha é dentro da postura correta. Então, quem que adapta na década de 70 é o Arthur Jones e a Nautilus. O Nautilus, porque eles fazem esse de alta intensidade, eles fazem uma adaptação ali do Mike Mentzer. Então, o que acontece? A intensidade é uma porcentagem do esforço momentâneo para você movimentar um peso. A falha vem na positiva, ou seja, na hora da concêntrica ali, você impõe a fadiga ao músculo. E quando falhar, quando você já não aguenta mais, você segura o peso. Você sabe que você não vai mais fazer aquela repetição. Você vai falhar em tal repetição. Na hora que você vê que vai voltar, sempre tem que estar com um parceiro aí em alguns exercícios. Ele não termina para você, ele não ajuda, ele vai fazer com que você segure, e você ainda segura, faz a isometria e aí ele, lógico, finaliza para você não ter uma lesão, nenhum problema quanto a isso. Então, como é que se treinava já nas décadas de 80 e 90? Na década de 80 era 1, 2 vezes por semana, o volume era relativo também, o descanso, e só que sempre tudo disciplinado. Em 90 foi aplicado também bastante o Heavy Duty, e só que era baixo volume. Aqui em 80, nos anos 80, o pessoal também treinava aí um volume, às vezes ficava 2 horas na academia. E já nos anos 90 a galera falava, não pode passar de 1 hora. Então, automaticamente, tudo que você tinha que fazer em 1 hora, você tinha que dar menos descanso entre as repetições e até entre os exercícios, entre as repetições, perdão. Você tinha que dar menos descanso entre as séries e entre os exercícios. Automaticamente aumentava a intensidade. E aí você depois dava um descanso aí maior, então era 1 vez por semana, 2 vezes em relação lá nos anos 70, né? Só que muito pesado. Por isso que entrava praticamente o Heavy Duty treino, o high, principalmente porque você tinha que falhar ali, o pessoal treinava, falhava na sexta, na sétima, na oitava. Não fazia 12, 15 repetições. Mas tudo foi se adaptando. Nos anos 2000, 2 vezes por semana, a partir de 2000 para cá, então, o volume baixo, ou seja, curtos treinos, às vezes meia hora, 35 minutos, 40 minutos, então a intensidade é alta, descanso razoável, muito pesado, muitas repetições, o pessoal começou a fazer 12, 15 repetições e sempre com disciplina. E aí o que acontece, pessoal? Onde que eu quero colocar uma observação aqui?
Esses experimentos, essas adaptações vieram vindo também por causa de outros treinos, de outras categorias. Mas, assim, tinha aquela, nos anos 70, 80, tinha aquela questão de, ó, vou construir uma base gigante, então tinha muito treinamento de basismo, que você trabalhava fibra branca, acabava vindo com tecido adiposo no subcutâneo maior, e aí depois você trabalhava ela com era muito de glicogênio, de aumentar o sarcoplasma e hipertrofiar por entrar glicogênio. Quando você começava o cutting, perdia muito volume. Era aquela galera que perdia 20, 25 quilos. Aconteceu isso muito comigo, tá? E ainda quando chegava lá na frente, não entrava muito bem definido. E aí eles foram vendo que pro fisiculturismo foi separando já de basismo, as coisas que foram ficando claras com os estudos que vieram vindo, etc. E também foi começando estudo genético de tipo de fibra. Então as pessoas foram adaptando de acordo com o seu país, a ingesta calórica, o tipo de alimento, de suplemento, de ergogênico, periodização, foram adaptando e cada um acha depois o seu caminho, tá, pessoal? Mas o que se faz muito realmente, hoje em dia, é aquilo dos anos 2000. Então, pessoal, quais são os conceitos em musculação? Vamos falar um pouco de conceito. Para a gente depois, nas aulas práticas, a gente poder aí estar falando a mesma língua ali. Volume muscular, força, potência, resistência, elasticidade, coordenação neuromuscular, séries e repetições, periodicidade e volume de treinamento. E a intensidade. Vamos ver isso daí. Então, olha lá, pessoal. Quais são as bases do crescimento muscular? Então, primeiro, mais sobrecarga tinha mais crescimento. Então, vem da questão de Milo de Crotona na Grécia, que ele levantava um bezerro todos os dias e ele ganhava força e um pouco de mais músculo. Conforme o bezerro, que era pequeno, ele também ia crescendo, ele ia levantando mais peso e ia tendo mais músculo. Então, teve essa questão interessante aí grega de falar aqui, quanto mais força, mais músculo eu tenho. Então, no início, você ganha força, que você começa a recrutar as unidades motoras, tá? E depois vem o volume. Então, depois você faz micro rupturas, né? Com o treinamento de sobrecarga, que você fica todo dolorido no pós-treino, e a reparação vem com uma super compensação com mais síntese proteica. E aí você hipertrofia, tá? E aí viu-se que nesses dos anos 90 para cá, que o trabalho de excêntrico, de você segurar, sustentar a negativa, ou seja, não quando você faz a força positiva, quando você empurra no supino, por exemplo, ou quando você puxa, né, no puxador, quando você se puxa numa barra, mas segurar o retorno, a negativa, você tem mais rompimento de miofibrila e tem mais hipertrofia. Tanto que eu gosto de utilizar como base um tempo de execução de 2:1. Ou seja, vamos lá, eu levo o tempo 1 seria eu levo 1 segundo ou 2 segundos para fazer a positiva, vou levar o dobro de tempo, então 2 segundos ou 4 segundos segurando a negativa, tá? E o mecanismo, então, é um mecanismo adaptativo de sobrevivência darwinista, galera. Então, vamos lá. Conceitos também musculares são, vamos lá, vamos ver quais que são. Coordenação neuromuscular, a estimulação dos próprios receptores musculares nas articulações vão desenvolver também a consciência corporal. Otimiza o reflexo, a correção da postura, a estabilidade protetora dos segmentos corporais, tá? Então isso vem vindo conforme você vai praticando, vai repetindo, tá? Por isso que no começo do treino você treme, né? Você nunca está acostumado a fazer aquele treino ou a execução naquele ângulo, você passa a fazer no começo, você tem dificuldade, até que você fique firme. Repetições e séries, número de execuções com movimento completo do exercício, né? São as repetições. Uma série é o conjunto dessas repetições, tá? São realizadas com intervalos,
o que variam. Por exemplo, 3 séries, 10 repetições. Exemplo. Repetições máximas. São os números máximos que eu consigo de repetições que podem ser realizadas com uma carga X. Ok? Vamos lá para alguns outros conceitos. Periodicidade é o tempo decorrido de um programa de exercício que vai ser substituído por outro. Você faz um programa por 3, 4, 5, 6 meses e muda para você sair da adaptação do platô. Repetição de treino, você vai mudar na periodicidade as repetições, os exercícios, a unidade de tempo de execução ou de descanso, tá? O intuito aí é aferir, cara, os resultados do programa e depois você vai adaptando e vai corrigindo, como eu falei, para sair do platô. Volume de treinamento é a quantidade, a duração de trabalho realizado, número de repetições, número de séries, quanto que você colocou de carga desde o começo do treino até o final, isso tudo é o volume, tá? Duração é o tempo para você completar o treinamento, frequência são as sessões, né? E as variáveis irão caracterizar os tipos de força. Todas essas variáveis de duração, frequência, o volume de treinamento, etc., série, repetição, vão mudar as forças, se você vai estar aplicando forças máximas de resistência e de potência, tá, pessoal? Então, vamos lá. Potência é a proporcional à carga e à amplitude e inversamente ao tempo, à velocidade. Então, ela é uma força por uma unidade de tempo com uma resistência do deslocamento. Ou seja, quanto menor o tempo que eu executo aquele movimento naquela amplitude, né, mais eu tenho potência. Então, eu pego uma carga, vou tirar ela do chão, fazer uma remada curvada. A minha amplitude, o peso que eu coloco e quão rápido eu desloco ele, quanto mais rápido, mais potência eu tenho. Se o tempo e a distância forem fixos, mais carga, maior a potência, tá? Se eu fixo a carga e o tempo e aumento a amplitude, aumento também a potência. Vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Por exemplo, eu tenho um agachamento e a minha distância é o tamanho do meu fêmur, tá? Vamos supor que eu tenha aí, sei lá, 60 centímetros de fêmur. Esse aqui é a minha distância. Eu fixei ela e coloquei a carga, né? E o meu tempo, eu executo ele em cada repetição, por exemplo, em 5 segundos, sei lá. E aí eu vou fazendo as séries com os mesmos 5 segundos e cada vez com mais carga, 50 quilos, 60 quilos, 100 quilos, maior está sendo a minha potência. Eu estou aumentando o peso, a minha amplitude continua sendo o tamanho do meu fêmur, 60 centímetros, estou fazendo em 5 segundos, só que aumentando a carga. Então, mais potência eu estou colocando na de 100 quilos. Agora, se eu fixo a carga, eu ponho lá 100 quilos no agachamento, fixo o tempo, faço em 5 segundos. Só que agora eu aumento a minha amplitude. Aí você fala, pô, Mário, mas a tua amplitude não é o tamanho do fêmur? Tudo bem. No outro eu vim até 90 graus. Agora eu estou abaixando um pouco mais, tá? Um pouco que eu aumento o meu ângulo, só que eu estou mantendo a carga. Dessa vez eu não estou vindo aumentando. Eu estou com mais potência, porque o meu ângulo tá sendo maior. Então, o meu espaço de deslocar aquela carga é maior, então mais potência eu tenho, tá, pessoal? Elasticidade é a proliferação do tecido conjuntivo que é estimulada pela sobrecarga tensional, que vai explicar o aumento, então, da elasticidade. É a fase excêntrica dos exercícios resistidos, que atua no trabalho de alongamento, que quando você estica o peso, você está alongando as fibras, e aí nisso você volta, né? Você tem elasticidade que vai melhorando o tecido conjuntivo. Os músculos treinados com peso não ficam encurtados e não vão ficar hipertônicos quando você trabalha bem a amplitude e a elasticidade, ok? Continuando, pessoal. Vamos lá. Intensidade agora.
Depois vocês vão ler esse material e revejam o vídeo. O grau de esforço momentâneo para realizar um exercício. Quanto maior esse grau de esforço, maior minha intensidade. E a energia que eu estou despendendo em uma unidade de tempo. Então, eu estou fazendo todo meu treinamento em 1 hora, 60 minutos. Se eu diminuir o mesmo treinamento para 50 minutos, maior a minha intensidade. Eu estou fazendo 10 minutos mais rápido, com todo aquele trabalho do volume que a gente viu lá atrás no outro, que é repetições, exercícios, séries e carga. Então, a carga dentro do tempo de descanso. Quanto maior a carga e menor o intervalo de tempo, mais intensidade. Força e resistência. Capacidade do músculo em permanecer em atividade por longo período. É a força de resistência. A carga ela é média a baixa, já vai para 25 repetições em média. Algumas pessoas como eu, que têm o tipo de fibra muscular de resistência, se dão bem no cutting com alguns exercícios assim, tá, pessoal? Alguns conceitos, então, músculo, nós temos os agonistas que realizam uma parte do trabalho concêntrico, os antagonistas que, se fossem ativados, faria um movimento contrário ao estudado. Os sinérgicos são os auxiliares que vão estabilizar aí o movimento do agonista. Contração, temos então a concêntrica, que é a positiva, que tem o encurtamento muscular, o encurtamento. E a excêntrica, negativa, que vai fazer a força produzida, ela é menor do que a resistência oposta ao movimento, caracterizada por alongar a musculatura. Então, quanto mais eficiente para o ganho de força e o volume muscular é resistir às negativas, tá? Mais eficiente para o ganho dessa força aí e do volume, vocês resistam às negativas. Quem quer ganhar volume, tá? E aí nós temos também a questão de força estática ou isométrica. Ela não tem movimento, né? Quem usa muito são os ginastas e quando a gente treina as poses. Você tem que parar e ficar lá no palco fazendo força. Então você está em isometria. Volume muscular. O estímulo ele vem dos exercícios devido à sobrecarga tensional e metabólica. A metabólica ali depois te viu lá nos outros módulos, pessoal. Vem o volume metabólico sarcoplasmático glicogênio. A contração encontra-se uma resistência e ocorre tensão que vai estimular a hipertrofia e também a proliferação conjuntiva. A sobrecarga metabólica ela vai estimular o quê? A hidratação, mais vascularização, mais volume muscular. Força, ela é induzida pelos exercícios que vão hipertrofiar, aumenta aí o número de miofibrilas que são recrutadas, tá? Para essa coordenação aí das unidades motoras, tá? Não estou falando em aumentar a célula, nada disso. Estou falando que você vai botando carga, mais miofibrila vai sendo recrutada a participar daquela contração, porque mais estímulo na fenda motora com acetilcolina e os canais de cálcio ali vão estar envolvendo mais troponina C para abrir os sítios de ligação da actina e miosina para ter contração. Eu recruto um volume maior de fibra muscular, ok? Atenção! A força aumenta mais rápido que o volume muscular pela importância da coordenação neuromuscular, como eu já falei. Força máxima estática é de resistência e dinâmica é representada por uma repetição, que a gente vê no basismo. E aí estavam os programas de nível 1 do pessoal antigo, por exemplo, o pessoal treinava lá, assim, ó, segunda-feira peito, aí eu repetia peito na quinta, ó. Na terça treinava ombro, treinava de novo na sexta, ok? Então, mais ou menos eram assim, tá? Isso aqui tá para vocês depois darem uma lida, ok? Fazia, geralmente, era 3 de 10, né? E abdômen, panturrilha, 5 de 15. E no nível 2 de exercício, o pessoal já fazia como eu falei lá, ó, segunda, aí repetia na quarta, repetia na sexta, ó, peito, por exemplo.
Olha o braço aqui, na terça, depois na quinta, depois no sábado, olha lá. Era muito pouco descanso, né? Eles falavam assim, ó, como eu já estou mais condicionado, eu vou aumentar mais a minha frequência de bater no músculo, senão ele não vai aumentar mais, tá? Era uma visão da época que funciona em muitos trabalhos de periodização. Não é errado, tá? Não podemos ter afirmações. Quando a gente trabalha com ciência, com biologia, não é matemática. 1 mais 1 não é igual a 2, tá? Então, o que acontece? Tudo isso vai variar de acordo com o seu grau da tua genética, alimentação, estresse, quanto que você descansa, quanto você dorme, seu tipo de trabalho, seu ganha-pão, você trabalha mais sentado, mais parado ou mais em atividade corporal, então você vai ter mais desgaste, as calorias, se você suplementa ou não, a tua periodicidade. Quem vai ver isso daí é você aí com o tempo e dependendo do grau que você se encontra. Ok, pessoal? Vamos para o próximo vídeo daqui a pouco e vai ser muito legal acompanhar vocês. Não deixem de estudar todo o curso. Não dá para falar de fisiculturismo, só ficar falando de treino, treino, treino. Não dá, tem que ver tudo. É o conjunto, ok? É bioquímica pura. Valeu, fui.